Para você que tomou a decisão de estar aqui nessa live, né, dia 1º de maio, para você que tomou a decisão de estar aqui, você ganhou um e-book de controle de velocidade e potência de turbinas Kaplan, Francis e Pelton. Então, parabéns para você que está aqui, tá, pessoal? Você pode acessar o Gustavo Flix para você entrar dentro da nossa plataforma e baixar esse e-book, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal do marketing colocar lá na descrição desse vídeo o link para você acessar o Gustavo Flix. Você vai entrar por uma plataforma, tá ok? Você vai fazer o seu cadastro e assim que você realizar o seu cadastro, vai chegar um e-mail para você. E aí, nesse e-mail, você coloca o seu e-mail, coloca a senha e você vai acessar o Gustavo Flix para você poder baixar esse e-book, porque ele é seu. É um compromisso que eu tenho com você, que está disponibilizando esse horário para poder assistir essa live e adquirir conhecimento, tá ok? Para quem não conhece o Gustavo Flix é a nossa plataforma, tá? É a nossa plataforma. E assim que você clicar no link, você vai ir nessa tela aqui, tá, pessoal? Você vai entrar nessa tela, você vai colocar o seu e-mail, você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu WhatsApp. Vai chegar um e-mail para você, tá bom? E esse e-mail, você coloca o seu e-mail e a sua senha, e aí você vai poder entrar dentro do Gustavo Flix para você baixar o seu documento, baixar o seu e-book, tá bom? Então aqui nós temos todos os nossos cursos aqui na parte superior, tanto para usinas hidrelétricas como para subestações, tá ok? Rolando mais para baixo tem cursos aí para centro de operação de sistemas e instalações, depois tem as nossas mentorias, depois tem as nossas consultorias e logo embaixo tem o e-book que eu liberei para vocês, tá? Você pode estar olhando aqui que tem um cadeado que está na cor verde, que ele está aberto, é só você clicar aí que você vai conseguir baixar o seu e-book, tá bom, pessoal? Hoje, pessoal, vai ter um conhecimento assim tão específico e tão importante para a carreira de todos vocês, que eu peço para vocês uma coisa, tá? Não percam nem um detalhe. Não percam por quê? Porque um detalhe vai complementando o outro, tá bom? Então, hoje o conhecimento que será transmitido é sobre o controle de potência em turbinas hidráulicas. Então, antes da gente começar a nossa aula de hoje, faz um favor para mim, fala da onde que você está falando, o teu nome e a localidade que eu vou mandar aquele abraço para vocês aí, tá bom? Antes da gente começar o conteúdo. É bom que dessa forma eu fico sabendo como é que o meu áudio está chegando até vocês, como é que a transmissão está chegando até cada um de vocês aí, tá bom? Deixa eu começar mandando um forte abraço aqui ao meu aluno João Oliveira. O João Oliveira, além dele ser meu aluno, ele é meu amigo e ele também é meu mentorado. Grande João Oliveira, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Deixa eu mandar uma excelente noite aqui também para o Deus Ivan Lima Cantinho. Tá falando de Anapu, no Pará. Seja bem-vindo, Deus Ivan. Deus Ivan também já é nosso aluno, faz parte do nosso ecossistema também, tá bom? O Boleiros da Várzea. Tá Boleiros da Várzea aqui, não tá o nome, né? Seja bem-vindo, tá bom? Tá falando lá de Porto Velho, Rondônia. Puxa, que legal, muito bacana mesmo. Conheço Porto Velho, já estive aí, né? Já estive aí em Porto Velho fazendo a visita na usina hidrelétrica Santo Antônio e em breve eu estarei aí novamente fazendo uma visita para a usina Giral Energia, tá bom? Seja bem-vindo, tá ok? O João Vitor Alves Ribeiro, grande amigo, grande aluno, também tá falando lá de Blumenau, Santa Catarina. Ô João, seja bem-vindo, tá bom? Você mora aqui no meu coração, tá ok? Então tem o João Oliveira, tem o João Vitor, são dois João, meus alunos, que com a graça de Deus, né, estão trabalhando aí no setor elétrico, foram agraciados com excelentes oportunidades, né? Deixa eu mandar um forte abraço aí também pro José Souza, tá falando lá de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Conheço Cuiabá, morei em Cuiabá também, tenho muito carinho por esse lugar, tá bom? E o Aguinaldo Souza tá por aí também, né? Aguinaldo, recebe meu abraço aí, tá bom, querido? Aguinaldo Souza falando de Tucuruí, no Pará. Opa, que maravilha, hein? Show de bola, Aguinaldo. Tamo junto, querido. Gente, vamos lá então. Vamos começar a nossa atividade, tá? Tem muito conteúdo pra gente falar hoje, muito conteúdo mesmo e conteúdo de extrema relevância, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Iago Santos, lá de Gentil do Ouro, na Bahia. Seja bem-vindo, Iago.
Tamo junto, querido, e o Admilson Moura também, tá? Gente, essa é a nossa live 01. Ou seja, nós decidimos que toda quinta-feira nós iremos fazer uma live e transmitir para todo o nosso Brasil e também para todos os nossos alunos, tá? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá bom? Tudo que vai ser transmitido aqui são conhecimentos importantíssimos e valiosos. Então, antes de eu começar a transmitir para vocês o conteúdo que eu tenho aqui, eu vou te pedir um favor, tá bom? Clica aí nesse botão de compartilhar no YouTube e manda o link dessa aula para os seus amigos, para os grupos da faculdade, para os grupos de curso técnico, para os grupos da empresa, para os grupos da área elétrica que vocês participam, porque tudo que vai ser falado aqui são conteúdos extremamente relevantes para a carreira profissional de qualquer pessoa que deseja escalar, que deseja crescer dentro desse setor, tá bom? Então, pessoal, aguardo, tá bom? Que todos vocês compartilhem aí o link dessa live e podemos seguir então para o nosso conteúdo, tá ok? Vamos seguindo então para o nosso conteúdo, tá? A nossa live é sobre o controle de potência em turbinas hidráulicas. Gente, tudo que vai ser falado aqui é um conteúdo assim que a gente poderia ficar 40 horas tranquilamente falando sobre controle de potência. Só que nós não temos todo esse tempo, então nós vamos fatiar todo esse conhecimento, tá bom? Então todas as quintas-feiras eu vou estar fazendo live ao vivo, trazendo o conhecimento de campo, conhecimento que eu adquiri no campo, que adquiri ao longo dos meus anos de carreira, fazendo operação, fazendo manutenção, realizando comissionamentos, e são conhecimentos que você não vai encontrar ele na internet, tá bom? Então, vem comigo nessa aula aí, compartilhe o link dessa live com seus amigos para a gente iniciar o nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Bom, essa live ela é patrocinada pela Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos, uma empresa que nasceu com o propósito de impactar o sistema elétrico de potência no que tange qualidade e confiabilidade. E nós estamos comprometidos não só com os nossos clientes, mas também com os nossos alunos. Todas essas lives que a gente transmite, nosso principal objetivo é transmitir e compartilhar conhecimento. E esse que vos fala sou eu. Eu sou o Gustavo Renan, eu sou o CEO da Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos, e eu tenho muita experiência no setor elétrico, tá, pessoal? Então eu sou formando em engenharia elétrica, eu sou técnico em eletrotécnico, eu sou técnico de automação industrial, eu tenho experiência com operação e manutenção de usinas hidrelétricas, tenho experiência também na área de comissionamento, trabalhei em usinas, trabalhei em centro de operação, trabalhei em subestações, trabalhei realizando planejamento e controle de manutenção também. Tenho na minha bagagem aí grandes empresas onde eu pude trabalhar. Uma delas é a EDP Brasil, a outra é o Grupo Bom Futuro Energia, que é do Mato Grosso, e a outra empresa é o Grupo CTG Brasil, que é um grupo chinês que hoje é o maior gerador de energia elétrica do planeta Terra. Então eu tenho bastante experiência, vivência na área e eu tenho muito conhecimento para compartilhar para todos vocês aí. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando de controle de potência em turbinas hidráulicas. Gente, é muito importante isso aqui. Isso é muito importante. Esse curso, eu não vou falar que é um curso, eu vou falar que é um mini treinamento, tá? Gratuito para todos vocês, que eu vou estar realizando todas as quintas-feiras. Mas tem uma profundidade tremenda aqui, tremenda. Tá bom, pessoal? É muito importante vocês entenderem tudo isso para vocês despontarem na carreira de vocês, para vocês serem vistos como referência profissional na área em que vocês atuam e na empresa em que vocês atuam também, tá bom? Então, antes da gente entender o que é controle de potência, nós precisamos entender o que é a potência. Tá? Então, uma coisa é o controle, outra coisa é a grandeza. O que é essa potência? Gente, de maneira genérica, potência, ela nada mais é do que a quantidade de energia que é transformada ou transferida por uma unidade de tempo. Ou seja, de forma simples, a potência ela mede o ritmo com que algo realiza um trabalho ou consome energia. Então nós temos basicamente, tá? Existem outros tipos de potência, mas nessa live eu vou destacar apenas 3 tipos de potência. Uma delas é a potência elétrica, a outra é a potência termodinâmica e outro tipo de potência é a potência mecânica.
Gustavo, eu não sabia que existia tantos tipos de potências assim. Existe, tá, pessoal? Existe. Tudo que realiza um trabalho, tudo que realiza um determinado trabalho, admitida de alguma fonte, é classificado de potência. Como que isso foi descoberto, né? Isso, na verdade, houveram vários estudos na área das potências, principalmente por parte do cientista e engenheiro James Watt, né? O James Watt, ele estudou a potência termodinâmica, ou seja, a potência termodinâmica passou por uma série de estudos, né, principalmente quando se tratava de uma máquina para produzir e desenvolver um trabalho no tempo da Revolução Industrial. Então, o primeiro trabalho dele foi ajustar uma máquina que desenvolvia um trabalho nas carvoarias e também na drenagem de água de poços subterrâneos, poços de mineração. Então, acabava se queimando muito combustível, né? Ou seja, muito carvão mineral era queimado de forma desenfreada e não existia um sistema de regulação. Então, a partir desse momento, a potência começou a ser estudada. E o James Watt, o nome dele é tão forte, tá, pessoal, que toda unidade de medida de potência é denominado como watt, em homenagem ao seu estudioso, né, James Watt. Então, a potência elétrica, ela é terminada em watts, a potência termodinâmica também é terminada em watts e a potência mecânica também, tá, pessoal? Claro que existem derivações da potência mecânica em watts, por exemplo, vamos falar de potência mecânica. Ela pode ser convertida em cavalo a vapor, que é um tipo de unidade, que um cavalo a vapor é 730 watts, 736 watts, e um horsepower, que é uma medida americana de potência, ela é 746 watts de potência. Então, gente, a potência, ela tem várias derivações, tá? Mas hoje nós iremos falar apenas da potência, do controle de potência em turbinas hidráulicas, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho da potência mecânica. O que é a potência mecânica? A potência mecânica, ela é a quantidade de trabalho mecânico realizado por uma unidade de tempo. E a sua unidade, né, e ela é descrita através da fórmula de potência, que é igual ao torque multiplicado pela velocidade angular, dividido por uma unidade de tempo. Esse tempo pode ser segundos, minutos e horas, tá, pessoal? Então, essa aqui é apenas uma fórmula para a gente entender, né? Ou potência pode ser igual a força multiplicado pela velocidade. Então, existe sim alguns tipos de potência. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula como é importante o cálculo da potência mecânica para dimensionar uma turbina hidráulica, tá ok? Existe também a potência termodinâmica, ou seja, a potência termodinâmica, ela é a taxa de transferência de energia térmica ou conversão de calor em trabalho. Ou seja, vamos dar um exemplo bem simples, né? O chuveiro elétrico da nossa casa. O chuveiro elétrico, quando o elétron percorre a resistência, o que acontece ali? Ela dissipa um certo calor. E a partir do momento que ela dissipa aquele calor, ele é suficiente para aquecer aquela água e aquecer a gente enquanto estamos tomando banho. O que está acontecendo nesse caso? Está ocorrendo uma conversão, tá ok? Ou seja, a partir do momento que o elétron passa, ele sofre uma oposição durante o processo que ele está passando pela resistência, ocasionando o efeito Joule e dissipando o calor. É mais ou menos nesse mesmo princípio que as usinas termoelétricas trabalham. Seja ela nuclear, seja ela de biomassa, seja ela de carvão, seja ela a gás. Por quê? Porque todas elas têm o único objetivo: aquecer uma água dentro de uma caldeira, e essa água dentro dessa caldeira ela vai transformar-se em vapor, e esse vapor ele é suficiente para movimentar um turbogerador. Então, esse é um outro tipo de potência. E o outro tipo de potência é a potência elétrica. Potência elétrica é a taxa em que a energia elétrica ela é consumida ou gerada. Gente, a potência elétrica, a gente sempre fala, né? Existe dois tipos de potência. Uma potência que gera, né, que é através do gerador de energia, e outro equipamento que precisa dessa potência para funcionar.
Ou seja, são duas coisas totalmente distintas. Uma é uma máquina de indução eletromagnética, ok? Isso quando a gente fala em geradores de rotação. Existe também outros meios para gerar energia, como por exemplo a placa solar, tá, ok? Onde acontece a conversão, né, onde a placa fotovoltaica capta aquela energia elétrica, converte ela em energia, capta aquela energia solar, converte a energia elétrica e distribui para os consumidores, tá, ok? É um tipo de potência também, tá, pessoal? Só que é uma potência que não pode ser controlada. Não pode, a única forma que existe de fazer o controle dela é tampando a placa, né? Então esse é o único método que existe para fazer o controle de energia de uma usina solar, ou desligar alguns parques solares, né? Bom, mas falando em potência elétrica, a potência elétrica nossa ela é dividida em 3 partes, sendo a potência ativa, que é a potência disponível para trabalho, sendo a potência reativa, que é a potência que não é utilizada para trabalho, que ela é desperdiçada, e a potência aparente, que é a potência total, né, de um determinado equipamento de produção ou também de absorção de energia elétrica, tá, pessoal? Então aqui nós temos, né, nessa tabela nós temos alguns comparativos dos tipos de potência, sendo potência mecânica, termodinâmica e elétrica. Então a potência mecânica nós temos de fonte de energia, nós temos o movimento, a força e o torque. Um exemplo prático de potência mecânica de funcionamento são os motores elétricos. Motores elétricos, esteiras, bombas e também turbinas hidráulicas. Temos também a termodinâmica. O que é termodinâmica? Qual que é a fonte? A fonte dela é o calor. E os exemplos práticos de funcionamento são turbinas a vapor, caldeiras e também motores térmicos. E temos também o tipo de comparativo ali, a potência elétrica, que o que faz ela movimentar, né, a fonte de energia dela é a corrente elétrica. E ela é um exemplo prático, né, um exemplo muito prático para trazer para vocês, são os geradores, motores e também motores elétricos e também os transformadores, tá, pessoal? Bom, e assim como nós temos as potências mecânicas, elétricas e termodinâmicas, nós temos uma estrutura no sistema elétrico nacional. Ou seja, nós temos uma estrutura do sistema elétrico de potência, aonde existe um fluxo, né, existe uma direção da onde essa potência é gerada e aonde essa potência ela é consumida. E o nosso sistema elétrico de potência, a potência elétrica, ela flui da carga, né, ou seja, do gerador, da unidade de geração, para a linha de transmissão. Da linha de transmissão, essa potência ela vai ser distribuída para as concessionárias distribuidoras de regiões e depois essa energia ela vai ser distribuída, vai ser rebaixada e depois posteriormente distribuída para os consumidores, que no final das contas somos nós, tá, pessoal? Então, na prática, o que acontece? O fluxo de potência, ele flui da unidade de geração, seja ela hidrelétrica, termoelétrica, solar, eólicas, ela flui do sistema de geração para o consumidor. Então, gente, entre o sistema de geração e o consumidor existe um trajeto. E o que flui nesse trajeto? Existe o fluxo de potência. Ou seja, a potência, o grande bloco de potência, ele é transmitido numa variação, ou seja, numa frequência de 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz, que é a unidade de medida desse ciclo. Tá, ok? Então existe uma potência que trafega pelas linhas numa frequência variável e alternada de 60 ciclos, tá, pessoal? Bom, então na prática é isso que acontece, tá, ok? E a potência gerada, ela tem que ser igual à potência consumida, tá, ok? Então não pode haver uma diferença, uma discrepância dessas potências, ou seja, a potência que é gerada, ela precisa, é obrigatório ela ser consumida, tá, ok? Por quê, Gustavo? Se houver uma diferença entre essas duas, entre a geração e a demanda, vai ocorrer um problema no sistema elétrico e isso pode afetar nós, na nossa residência, no nosso trabalho, no nosso escritório, tá, pessoal? Então, se houver uma diferença, pode ter um problema aí, tá, ok? Bom,
Bom, então o que acontece, tá? A potência gerada, ela tem que ser um pouquinho maior do que a potência consumida. Pouquinha coisa maior. Gustavo, por que ela não pode ser muito maior do que a potência consumida? Porque pode ocorrer alguns fenômenos na rede elétrica e nós podemos ser afetados. Como, por exemplo, se eu tiver um excesso de potência na rede, nós, como consumidores, podemos ser afetados através da nossa frequência e também através da nossa tensão na nossa tomada. Por quê? Porque a rede ela vai ter um desequilíbrio, ela vai ficar ou muito indutiva ou muito capacitiva. E isso pode ocasionar danos para o sistema elétrico. Então, a potência ela tem que ser pouca coisa maior acima do que está sendo consumido naquele determinado momento. Bom, o Brasil, pessoal, ele tem uma carga média de consumo, tanto durante o dia como durante a noite. Todas as cidades, todos os estados têm uma potência média de consumo. Então, o próprio órgão que monitora toda a malha do Sistema Interligado Nacional, o ONS, ele sabe qual é a potência de cada região. Ele sabe qual que é a potência no dia de sábado, qual que é a potência consumida no dia de domingo, qual que é a potência consumida de segunda a sexta. Tá, pessoal? Então, é importante sempre que a potência, ela sempre seja pouquinha coisa maior do que a potência que está sendo consumido naquele determinado momento, tá? Gustavo, e se a potência consumida for maior do que a potência gerada, né? O que acontece nesse caso? Gente, nesse caso ocorre um blackout, tá bom? Ocorre um blackout. Por quê? Porque é o seguinte, se o sistema ele tá consumindo naquele momento, vou dar um exemplo para vocês, 10 gigawatts, por exemplo, aquele determinado momento, o sistema está consumindo 10 gigawatts. Ok, está consumindo 10 gigawatts e está gerando 10 gigawatts. Então, o que está sendo gerado está sendo consumido. E se por algum motivo cai uma linha de transmissão ou desliga uma unidade geradora em alguma hidrelétrica ou alguma termoelétrica, aquela potência ela vai fazer falta para o sistema. Por exemplo, se tinha 10 gigawatts, estava gerando 10 gigawatts e consumindo 10 gigawatts, o consumidor não para. E aquela potência gerada caiu para 9 gigawatts, qual que é a tendência do sistema? A tendência do sistema é ter um afundamento na frequência. E a partir desse momento que há um afundamento na frequência, os sistemas de proteção de frequência, que é o ERAC, ele vai atuar e vai desligar algumas regiões do país. Por quê? Porque sempre ele vai priorizar os grandes centros de consumo, tá, pessoal? Então, é muito importante vocês entenderem como é que funciona, funciona o sistema de geração versus demanda, tá ok? E se a demanda, o consumo for maior do que a potência, pode ocorrer um blackout. Existe dois tipos de blackout. Existe o blackout seletivo, que é onde o próprio sistema de proteção do ONS, ele desliga algumas regiões, tá ok? Tem algumas regiões pré-selecionadas para ser desligada, para priorizar os grandes centros de consumo, por exemplo, a região sudeste, tá ok? Então esse é um tipo de blackout seletivo de carga, é um corte seletivo de carga. Existe também, isso é muito conhecido como blackout parcial, né? Existe também o blackout total, que é aquele que o Brasil todo fica no escuro. Isso hoje não acontece mais, tá, pessoal? Já teve, em 2023, tivemos uma experiência, né, onde houve um blackout que se estendeu, um blackout que se iniciou lá no Nordeste, lá no interior, lá em Quixadá, e se estendeu por algumas regiões do país, e o sistema de proteção, ele deu uma atrasada e esse blackout acabou se alastrando, né, deixando vários lugares no escuro. Então, gente, o que acontece? Ocorreu um blackout, sim, só que foi um blackout parcial, ele não chegou a ser um blackout total, não, tá ok? Logo mais, lá no final, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é que funciona a atuação do ERAC, do Esquema Regional de Alívio de Carga, tá, pessoal? Bom, e aqui nós temos o nosso mapa geoelétrico, que é operado, coordenado e monitorado pelo ONS, ou seja, essa é a malha do Sistema Interligado Nacional. Gente, o nosso país ele está quase todo interconectado. Anos atrás,
existiam alguns estados que ainda não estavam conectados no Sistema Interligado Nacional, como, por exemplo, o estado do Amapá. O estado do Amapá, ele foi ligado ao Sistema Interligado Nacional, se não me falha a memória, no ano de 2014, que o Amapá ele foi ligado no Sistema Interligado Nacional. Eu falo isso para vocês que na época eu estava morando lá, eu estava trabalhando numa hidrelétrica lá, e a cidade que eu morava, lá no interior, ela é um sistema de geração off-grid, onde existiam alguns grupos motores geradores que alimentava todas as localidades ali, tá, pessoal? Então, em 2014, o Amapá ele ainda não era ligado. Ele foi ligado em 2014 no Sistema Interligado Nacional, que foi energizada a rede, tá, pessoal? E agora, né, o último estado que ainda não estava conectado na malha do SIM era o estado de Roraima. Então, Roraima já tem uma linha, né, que já parece que já construíram, estão em fase de teste agora. Creio que logo, logo ela deve ficar operante aí, né, fornecendo e absorvendo potência aí de todas as regiões do país e também fornecendo potência para todas as regiões do país, que afinal de contas é isso que acontece. Né? Existe uma grande malha onde existe um fluxo de potência, principalmente da região norte, que flui para a região sudeste. Um grande exemplo disso são as usinas que estão localizadas lá em Porto Velho, a usina de Jirau, a usina Santo Antônio, né, que uma grande parte da carga gerada ela vem aqui para a região sudeste. Se eu não me engano, Santo Antônio, a potência gerada, a maior parte vem para Araraquara. Jirau, se eu não me engano, uma grande parte, o total da parte vem para Estreito, né? E Santo Antônio ainda compartilha uma linha de 230 kV para alimentar o estado do Acre, né? Então, esse é o nosso mapa geoelétrico. Então, nessas linhas que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Esse emaranhado de linhas que vocês estão vendo e cores diferentes são regiões e também são níveis de tensões. Ou seja, cada cor que vocês estão vendo ali é um tipo de tensão de linha de transmissão, tá, pessoal? E o que está conectado nessas malhas aí? Geração, ok? Geradores de energia elétrica, tanto de hidro, termo, eólicas, solares, tá ok? Geradores, transmissores, né, que são, no caso, essas linhas que vocês estão vendo, distribuidoras de energia elétrica e os consumidores que não estão aparecendo aí, tá, pessoal? Então, esse é o mapa geoelétrico nacional. O que eu quero dizer para vocês com esse mapa aí, tá, pessoal? O que trafega nessas linhas é potência e frequência. Essa potência, ela precisa ser controlada. Como que é feito o controle dessas potências, né? Ou seja, se ligar todas as unidades de geração do país, vai ocorrer uma sobrepotência na rede. Vai encher a nossa rede de reatâncias do sistema. E isso é prejudicial, tá, pessoal? Por isso, a geração e a demanda têm que estar sempre em equilíbrio, assim como tudo na vida, né? Então, a geração e a demanda também, ela sempre tem que estar em equilíbrio, tá, pessoal? Bom, e o controle de potência, ele só pode ser realizado através de usinas hidrelétricas e também através de usinas termoelétricas. É isso mesmo, pessoal. A única forma de fazer o controle de potência do sistema interligado o controle primário é nas hidrelétricas e nas termoelétricas. Por quê? Porque é possível fazer o controle de potência de uma unidade geradora. Logo mais eu vou falar para vocês como que, vamos supor que aconteceu um blackout geral, como que é feita a recomposição do sistema. Então é muito importante vocês entenderem a função do controle de potência, e esse controle ele é realizado pelo regulador de velocidade, que é uma conjuntura de equipamentos que é responsável por realizar o controle de potência da turbina hidráulica e também responsável por controlar a velocidade da turbina. Por que, Gustavo, que é tão importante para o sistema? Porque a velocidade da turbina ela tem que ser proporcional aos 60 Hz do sistema. Então, toda turbina hidráulica, toda unidade geradora no nosso país, ela é fabricada para operar, para trabalhar em 60 Hz. Por isso, existem usinas de dois tipos, usinas de autorrecomposição integral
e usinas de autorrecomposição parcial. Qual que é a diferença delas? As usinas de autorrecomposição integral é aquelas que conseguem partir do absoluto zero e alimentar uma linha de transmissão para outras usinas irem conectado nessa mesma malha e depois o sistema, o ONS interligando todas as regiões do país. Então, isso é um exemplo de usina de autorrecomposição integral. Existe também as usinas de autorrecomposição parcial. O que é isso, né? Usinas de autorrecomposição parcial são aquelas que, quando tem um trip numa determinada usina, ou cai uma rede, por exemplo, ou cai um raio na linha, essa unidade geradora ela não desliga por trip. Ela apenas desconecta do sistema, mas ela fica girando a vazio e fica também girando a vazio na sua velocidade nominal e excitada, pronta para sincronismo. Ou seja, assim que a linha for energizada, essa unidade geradora pode ser sincronizada com o sistema. Então, esses são os dois tipos, tá, de usinas que podem ser conectadas no nosso sistema interligado nacional, que tem capacidade de fazer recomposições, tanto integral como também parcial, tá, pessoal? E como nós estamos falando de controle de potência em turbinas hidráulicas, aqui eu trago uma imagem de uma usina hidrelétrica, onde tem algumas partes, tá bom? Que a gente pode compreender um pouco mais como é que é o layout e a estrutura de uma usina hidrelétrica, tá, pessoal? Existem vários layouts, tá bom? Existem layouts com conduto, layouts com canal de adução, existe uma série de layouts, tá bom? Mas esse layout aqui é um layout bem legal que eu acabei trazendo para vocês para tornar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, numa usina hidrelétrica nós temos o reservatório, que é o lugar responsável por acumular a água, ok? Tanto água da chuva como água de afluência proveniente do rio, da fonte, da nascente, tá ok? E nós temos ali o conduto forçado que vai conduzir essa água até o distribuidor, que por sua vez vai passar essa água passa pela turbina hidráulica, movimentando essa turbina, podendo então gerar energia. E essa água que passou pela turbina hidráulica, ela sai pelo tubo de sucção e retorna à jusante da usina, retomando o seu leito normal. Então aqui, pessoal, tem todas as imagens aqui, tá bom? Descrevendo ali cada estrutura de uma usina hidrelétrica. E na prática, o que acontece aqui é um puro processo de conversão de energias. Lembra que eu falei para vocês sobre conversão, sobre potências, né? Ou seja, aquela água parada no reservatório, ela está no estado de energia potencial gravitacional. Só que a partir do momento que essa água entra no conduto e o distribuidor da turbina ela abre, essa água ela troca de estado, ou seja, há uma conversão de energias, onde essa água sai do estado de energia potencial gravitacional, ela sai da inércia, ela é convertida em energia de movimento, que a gente chama de energia cinética, e a partir do momento que a turbina hidráulica entra em funcionamento, essa energia cinética vai ser convertida em energia mecânica. E a partir do momento que essa energia mecânica ela faz a turbina girar, no mesmo eixo da turbina está conectado um gerador síncrono. Esse gerador ele vai fornecer energia elétrica, ou seja, vai haver uma conversão de energia de mecânica para elétrica e esse gerador vai poder fornecer energia para o sistema. Então, na prática, o que acontece é conversão de energia, tá, pessoal? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, o funcionamento ele ocorre da seguinte forma, tá? A energia potencial gravitacional ela é convertida em energia cinética. A energia cinética, por sua vez, é convertida em energia mecânica lá na turbina hidráulica e, por sua vez, essa energia mecânica é convertida em energia elétrica lá no gerador que está conectado no mesmo eixo da turbina hidráulica, tá, pessoal? Então, a geração de energia e controle de potência, ele só é possível graças às turbinas hidráulicas. Tá ok, pessoal? Então, sem as turbinas hidráulicas, o sistema ele não consegue se autorrecompor, porque é a turbina que dita a velocidade e o gerador vai ditar a frequência da rede, que é os 60 Hz. Então, gente,
existe uma interconexão entre todas as regiões que elas precisam trabalhar dentro dessa frequência de 60 Hz. Há algumas limitações que eu não vou falar nessa aula para vocês, tá? Vou deixar para as próximas aulas, onde existe um limite máximo e um limite mínimo de frequência, tá bom? Mas a frequência ela tem que sempre trabalhar ali próximo da sua nominal ou na nominal, tá bom, pessoal? Então é muito importante para vocês entenderem, tá ok? Então vamos lá, só para ficar um pouco mais intuitivo, o que acontece na prática, tá? A água que está no reservatório, aquela água que está no reservatório, ela está no seu estado de energia potencial gravitacional. Enquanto a turbina não gira, aquela água ela não muda de estado, ela não há conversão de energia. Agora, a partir do momento em que o distribuidor, que é um equipamento que abre as palhetas e permite o fluxo da passagem da água, aí há uma movimentação da turbina e há uma conversão de energias, assim como nesse vídeo que eu trago para vocês, tá, pessoal? Então, o distribuidor abriu, a turbina girou e essa água ela retornou para o leito do rio através do tubo de sucção. O lado onde a água está armazenada, a gente chama isso de lado montante. E o lado mais baixo, que é por onde a água sai, a gente chama de lado jusante. Tá ok, pessoal? Então, é muito importante para vocês entenderem como é que funciona o processo de geração e também o processo do controle de potência, tá? Controle de potência eu vou falar com um pouco mais de afinco nos próximos slides que estão a seguir, tá, pessoal? Bom, então, o que são as turbinas hidráulicas, né? As turbinas hidráulicas, pessoal, elas são máquinas mecânicas projetadas especificamente para transformar a energia hidráulica, né, que é a energia de pressão e a energia cinética, em um fluxo de água e energia mecânica. Então, na verdade, na realidade, essa turbina, ela nada mais faz do que captar essa água proveniente da energia cinética, que vai movimentar essa turbina hidráulica, havendo ali uma conversão de energia. E basicamente, existem dois tipos de turbinas que são utilizadas nas hidrelétricas, que são as turbinas de fluxo, tá, pessoal? Então, tem turbinas de ação e também turbinas de reação. E como que é dimensionado, como que é fabricado essas turbinas? Gente, isso que eu estou passando aqui para vocês, eu queria muito ter uma aula dessa no início da minha carreira, mas muito mesmo, tá? Hoje eu conheço todo tipo de usina que você pensar. Usina com máquina Francis, usina com máquina Pelton, usina com máquina Bulbo, usinas com máquina Kaplan. Então eu conheço todo tipo de máquina hoje. E eu não tinha esse conhecimento. Por quê? Porque uma turbina hidráulica, ela precisa de vários parâmetros para ser projetada. Uma usina hidrelétrica precisa de vários parâmetros para ser projetada e também para ser calculada a potência instalada daquele determinado ativo. E como que isso é calculado, né? O primeiro, ela é calculado pela potência mecânica da turbina. Ou seja, muitos de vocês trabalham em usinas, tem muitos aí que eu conheço que trabalham em usina, e não conhece como é que o parâmetro, por que aquela turbina está ali, por que ali é Kaplan, por que ali é Pelton. Gente, tudo originou no princípio por causa dessa fórmula que vocês estão vendo aqui. Essa é a fórmula da potência mecânica do eixo da turbina. Então, esse é o parâmetro essencial, aonde a potência mecânica, ela nada mais é do que a densidade da água, que é medida em 1000 kg/m³, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é de 9,81 metros por segundo elevado ao quadrado, multiplicado pela altura, né? Ou seja, a altura, a queda, esse H significa altura, isso é fundamental na fórmula para determinar um tipo de máquina de uma usina hidrelétrica. Ou seja, é a partir desse parâmetro que é possível prever se aquele lugar vai ser uma turbina Francis, vai ser uma Kaplan ou vai ser uma Pelton. Quem que determina isso aqui, Gustavo, numa região de estudo? É o pessoal da engenharia civil, juntamente com os topógrafos. Então, quando o topógrafo faz as medições, ele já sabe a queda. Em cima dessa queda, é possível prever qual que é a turbina que vai usar. E aí, os hidrologistas, eles vão fazer o estudo da vazão,
que é esse Q que vocês estão vendo aí. Então, os hidrologistas, eles vão, além de estudar a vazão, eles também vão estudar também o fluxo volumétrico, a região, como é que é o período sazonal de chuva, para poder calcular, né, para dar um parâmetro ideal, médio, de vazão, médio de longo termo daquela região. E esse é um parâmetro importantíssimo para poder dimensionar uma turbina e também dimensionar uma usina hidrelétrica. E depois, né, dependendo do tipo de turbina, haverá um tipo de rendimento, porque tem turbinas que têm um rendimento melhor do que outros tipos de turbina. Então isso pode variar de 0 a 100%. Claro que hoje, né, com a engenharia moderna como está, com a inteligência artificial, é possível, né, melhorar a eficiência, né, e entender o rendimento da turbina desde o projeto construtivo, quando eles já colocam todos esses dados num software, eles já conseguem prever qual que vai ser o rendimento, se vai ser de 87%, se vai ser de 90%. Tá ok, pessoal? Então, isso são parâmetros importantíssimos para dimensionamento de uma turbina hidráulica. Bom, esse cálculo se aplica tanto nas turbinas de ação, como também nas turbinas de reação. Tá, pessoal? Então, é muito importante vocês compreenderem como é que funciona esse cálculo, tá bom? Bom, gente, existe um outro fator, tá, que é muito importante quando existe uma turbina numa localidade. Esse fator, esse parâmetro, ele é muito conhecido como curva de Colina. Então, a curva de Colina, ele nada mais é do que os parâmetros daquela turbina hidráulica, onde ele vai demonstrar para nós a faixa operativa, aonde com base na altura, com base na vazão e com base na potência, ela vai mostrar para nós ali qual que é a melhor região para aquela máquina trabalhar. Para quem aí está assistindo a live, né, por exemplo, existem turbinas que trabalham fora da faixa. Por isso que é muito comum, onde eu viajo, né, as pessoas falam, puxa, ali tem uma turbina que está cavitando muito. E por que a turbina está cavitando? Ela cavita, né? O fenômeno da cavitação ocorre por vários fatores. O primeiro fator é, essa máquina está trabalhando fora da curva. Isso pode trazer efeitos indesejados, né? Tais como desbalanceamento, sobreaquecimento dos mancais, né? E também a perda da vida útil ali na pá, né, daquela determinada turbina, tá, pessoal? E isso ocorre porque aquela máquina está trabalhando fora da curva da colina, fora do que é desejado. E esse gráfico, né, da curva de Colina, pessoal, a gente tem que analisar todas as variáveis dele. O primeiro que a gente tem que avaliar é a altura. Lembra daquele H que eu coloquei para vocês lá na fórmula? Então, esse eixo que vocês estão vendo é o eixo da altura. Então, a altura é essencial para o funcionamento e o desempenho de uma máquina também, tá? Segundo, vazão. Vazão é importantíssimo também, né, para identificar qual é a melhor faixa de operação naquela máquina, tá ok? Terceiro, potência. Então nós estamos falando de 3 coisas aqui: altura, vazão e potência. Com base nesses 3 dados, nós vamos entender qual é a melhor faixa operativa para aquela máquina, tá ok? Por quê? Porque para quem trabalha vamos supor, vou dar 2 exemplos aqui, tá? Para quem trabalha em CGH e PCH, muitas empresas elas não estão muito preocupadas em fazer a máquina trabalhar dentro da faixa operativa. Isso é um erro grotesco, mas é um erro grotesco, tá ok? Por quê? Porque não está se preocupando com a saúde da máquina e com a longevidade dela. Agora, empresas, usinas que estão conectadas na rede básica, que são monitoradas e supervisionadas pelo ONS, isso aqui é um parâmetro essencial para fazer programa de geração, planejamento da operação, planejamento semanal, planejamento mensal da operação. Por quê? Com base no volume pluviométrico, fluviométrico do período sazonal chuvoso, o próprio operador ali responsável pela pré-operação, ele consegue determinar qual vai ser a geração daquela semana ou como vai ser a geração daquele mês. Ele consegue ter uma previsibilidade e ele vai programar a geração para não forçar essa máquina, para essa máquina trabalhar dentro dos seus limites operacionais de altura, de vazão e também de potência. Então é importante, tá, pessoal? Então, se vocês observarem de perto essa imagem que eu coloquei, ali existem várias potências ali, ó.
Tem de 10 megawatts, se eu não me engano, a 100 megawatts de potência. Claro, isso aqui é apenas um exemplo. Cada turbina tem a sua curva de colina específica para ela. É igual um celular que a gente compra. Por exemplo, comprei um celular. Esse celular vem com manual. A turbina hidráulica também é dessa forma. Existe um limite operacional para conseguir o melhor desempenho dessa máquina. E isso está descrito na curva de colina. Tá, pessoal? É muito importante vocês entenderem isso. Gustavo, lá na minha empresa, a gente trabalha o tempo todo no 12. Tá acabando com a máquina. Tá acabando. Essa máquina pode estar gerando energia agora, mas é um custo, é um lucro que vocês estão tendo agora que vai ter que pagar a máquina depois. E depois ela vai ter que ficar parada para consertar os mancais, ela vai ter que ficar parada depois para fazer toda a parte de polimento ali do rotor. Então, gente, é um custo que não compensa, tá? O que compensa é aumentar a vida útil da máquina trabalhando dentro da faixa operativa, tá ok? Bom, e agora eu começo a falar para vocês dos modelos de turbina, tá? Bom, existe, gente, as turbinas Pelton. A Pelton é uma turbina que é considerada uma das mais eficientes turbinas hidráulicas que existe hoje na atualidade, tá, pessoal? Então, existem turbinas Pelton com eixo horizontal e também vertical. E ela é muito encontrada principalmente nos lugares de muita altitude, como por exemplo lá no Peru, no Chile, lugares onde tem um relevo bem acidentado. Isso é um lugar essencial para poder instalar uma turbina dessa que trabalha com grandes altitudes, tá, pessoal? Bom, então a turbina Pelton, aqui eu coloquei um gráfico, tá? Apenas para vocês entenderem como é que é a diferença da turbina Pelton em relação à altura. A diferença dela com relação aos outros modelos de turbina, tá, pessoal? Então a Pelton, ela trabalha em altíssimas altitudes. Aqui no Brasil, eu conheço um lugar só que tem turbina Pelton, apenas um lugar. Eu sei que tem, não conheço dois, tá? Eu sei que tem mais, mas eu não conheço. Eu conheço ali em Cubatão, ali a usina Henry Borden, aqui próximo de Santos, tem turbinas do tipo Pelton. E também tem uma usina, se eu não me engano, é CGH Santo Antônio, lá perto de Cuiabá, que também é Pelton. Então, esse tipo de turbina, pessoal, ele vai trabalhar com um volume menor, tá ok? Menor de vazão. Em compensação, a altura é altíssima. Ou seja, a energia cinética dentro do conduto, ela é absurda, ok? Para poder movimentar uma turbina Pelton. E ela gera muita energia e com uma alta eficiência, tá, pessoal? Bom, e aqui eu tenho para vocês as imagens, né, da turbina Pelton. A turbina Pelton, ela tem uma válvula borboleta na entrada da água, tá ok? E essa turbina Pelton, ela é diferente das turbinas Kaplan e também das turbinas Francis. O modo operacional dela é diferente. Por quê? Porque o que controla o jato d'água é um bico que a gente chama bico injetor ou agulha. Ou seja, à medida que a agulha se abre, mais água passa, ok? Movimentando essa turbina hidráulica, onde ocorre a conversão de energia cinética para energia mecânica, tá, pessoal? Então aqui nós temos todas as partes dessa turbina. Nós temos aqui o coletor, temos o rotor, que é a parte rotacional, temos o bico injetor, que faz o controle do fluxo da água que chega até a pá dessa turbina. A gente não chama de pá esse tipo de turbina, a gente chama de colher, né, que são colheres que recebem essa energia e faz essa energia cinética e faz essa turbina rotacionar. E temos também o defletor, que também trabalha fazendo uma relação de conjugação ali para poder gerar energia e trabalhar essa máquina dentro do seu limite estabelecido, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma animação para vocês entenderem como é que é o funcionamento da turbina Pelton, tá, pessoal? Então, ali nós temos um conduto forçado que tá conduzindo essa água até o bico injetor. O bico injetor, por sua vez, né, com a sua agulha, ele possibilita a passagem da água e essa água chega até o rotor da turbina e essa turbina se movimenta. Então existem diferentes tipos de turbinas Pelton. Quando eu falo diferentes tipos, pessoal, é que tem múltiplos bicos.
tem turbina de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicos injetores, tá? Como, por exemplo, essa outra imagem que eu trago para vocês. Então, aqui nós temos uma turbina Pelton montada no sentido vertical, e ali nós temos 6 bicos injetores. Esses bicos injetores estão injetando água na colher, né, na colher desse rotor, movimentando, fazendo essa turbina Pelton funcionar. Tá, pessoal? Então esse é um exemplo de turbinas Pelton, tá ok? Gente, eu não vou dar tanta ênfase na turbina assim, tá? Porque o nosso tempo é curto, tá bom? O tempo é curto e a gente vai estar se encontrando todas as quintas-feiras e eu vou estar podendo falar um pouco mais de detalhe todo o funcionamento desse tipo de máquina, tá ok? E nós temos também aqui no Brasil a turbina Francis. A turbina Francis é a mais utilizada no Brasil, tá, pessoal? Então é uma máquina hidráulica de fluxo misto, ou seja, ela é de fluxo radial e também de fluxo axial, que opera sob pressão. Ela é projetada para quedas médias de água, transformando a energia hidráulica em energia mecânica por meio de um rotor giratório, impulsionando a passagem de água por pás cuidadosamente projetadas. Gente, no Brasil, nós temos muitas turbinas Francis montadas no nosso país, tá, pessoal? Tanto em CGH, como em PCH, como também em UHS. Por exemplo, Itaipu, a usina Itaipu, o que funciona lá é as turbinas Francis do tipo vertical. Belo Monte também, o sítio principal, né, Belo Monte, também são turbinas do tipo Francis. Ilha Solteira, turbinas também do tipo Francis. Então, ela é muito usada no Brasil em larga escala, tá, pessoal? E aqui nós temos a faixa de operação da turbina Francis. Ou seja, a turbina Francis, geralmente, ela trabalha ali na faixa de operação numa queda de 18 metros, podendo chegar até a 350 metros de queda. Então, existe turbina Francis para CGH, para PCH e também para UHS, para as grandes UHS. E aqui nós temos as partes que compõem a turbina Francis. Nós temos a caixa espiral ou caracol, que é o lugar por onde a água chega e depois é direcionada para o pré-distribuidor, e o pré-distribuidor posteriormente vai direcionar essa água para o distribuidor, que é o lugar onde vai permitir a passagem do fluido, permitir a passagem de água até chegar no rotor Francis ou impulsor. Gente, essa turbina ela é chamada de Francis em homenagem, né, ao seu inventor, que foi o Francis, e por isso essa turbina se chama Francis. Assim como a turbina Pelton também se chama Pelton por causa do seu inventor, o Alan Pelton, tá ok? E nós temos diferentes tipos de rotor Francis, tá, pessoal? Temos o rotor para velocidade lenta, né? Ou seja, um rotor que trabalha numa velocidade menor. Temos um rotor numa velocidade mediana, que chama ali de velocidade normal, tá, pessoal? E temos também a Francis com alta velocidade. Então existem sim vários tipos de rotor Francis, tem até o rotor Francis duplo também, que eu esqueci de colocar aqui para vocês, tá ok? E existem máquinas horizontais e também máquinas verticais. E aqui, pessoal, nós temos o funcionamento horizontal, né, de uma máquina Francis. E basicamente ela funciona dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá ok? Ok, pessoal, então vamos lá então. E nós temos também aqui no Brasil, utilizado em larga escala, né, a turbina Kaplan. Pessoal, não tem como falar de potência, né, de controle de potência, se não falar da turbina primeiro, tá? Então a turbina Kaplan, gente, é um sistema também que utiliza um método, um meio intrínseco ali de trabalho, tá? Eu vou mostrar para vocês por que essa turbina se chama Kaplan. Ela é em homenagem ao seu inventor, o Victor Kaplan, e é um tipo de turbina que trabalha através de fluxo axial. E esse tipo de turbina é muito recomendado para baixas quedas. Por quê? Porque o que acontece? O Brasil é um país que relativamente a sua maior parte do relevo ele é meio plano, é mais utilizado como planície. Diferente do Chile, por exemplo, diferente do Peru, diferente da Bolívia. A Bolívia tem as suas áreas planas também, tá? Mas tem muito terreno acidentado. Então,
Para lugares onde a queda é muito alta, utiliza-se Pelton e utiliza-se turbinas também Francis. E para lugares mais planos, utiliza-se turbinas do tipo Kaplan. Eu vou te explicar, tá bom? Por que é tão importante essa turbina em lugares de baixa queda, tá, pessoal? Bom, aqui nós temos a faixa operacional desse tipo de turbina. Então vocês podem observar aqui, ó, que o tipo de turbina Kaplan, geralmente ela é utilizado em quedas de 3 metros, podendo chegar até 50 metros, tá, pessoal? Então é importante vocês entenderem que existem turbinas direcionadas para diferentes tipos de queda, tá? E as partes da turbina Kaplan, ela é basicamente, né, dividida em pré-distribuidor, ok? Depois o distribuidor, que é o lugar que faz o controle do fluxo de água, e depois nós temos o rotor Kaplan, que foi desenvolvido e tem aí o sobrenome do seu inventor, que é o Victor Kaplan, tá? E nós temos aqui o cabeçote Kaplan. Ué, Gustavo, como assim? É diferente essas duas peças? Sim, pessoal, elas são diferentes, tá? Por que que a Kaplan é diferente da Pelton e ela é diferente da Francis? Pelo seguinte motivo, a turbina do tipo Kaplan, ela tem o seu rotor móvel, ou seja, o rotor da turbina Kaplan, ele se move, tá, pessoal? Ou seja, o ângulo móvel de inclinação, ele tem o ângulo móvel dessa turbina, ela se inclina de acordo com a variação da água, de acordo com o que está setado lá no regulador de velocidade. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso na prática logo mais, tá ok? Bom, então o que acontece, gente? Por que o nome dessa turbina aqui é uma turbina Kaplan, tá? Por causa disso aqui, ó. Então, existe o ângulo móvel de inclinação dessa pá. Não é uma pá estática, como do rotor Pelton ou do rotor Francis. Ou seja, ela se move. Por que ela se move, Gustavo? Ela se move para fazer o melhor ataque da água, né? Buscando o melhor ataque da água com base na sua curva de conjugação. Ou seja, existe uma relação, tá, pessoal? Existe uma relação entre o distribuidor e o rotor Kaplan. E esse distribuidor e esse rotor Kaplan, pessoal, eles sempre vão trabalhar buscando o seu valor ajustado, claro, sempre buscando a melhor performance com base no volume de água, de vazão que está chegando no reservatório e também na queda. Então, como esse tipo de turbina, ele trabalha em baixas quedas, ela tem uma vantagem que ela consegue oferecer uma boa eficiência, né, nos períodos de seca, mas no período de cheia ela acaba perdendo queda e dessa forma perdendo energia cinética. Isso é uma realidade, tá? Principalmente das usinas que estão lá no norte do nosso país, lá na região de Rondônia, as usinas Giral e as usinas também em Santo Antônio, que quando tem muita água, né, naquela região, essas turbinas elas precisam parar, elas não entram em funcionamento. Por quê? Porque reduz a energia, reduz a queda, consequentemente reduz a energia cinética e não existe energia cinética para movimentar essa turbina. Então ela precisa ficar parada. Mas quando tem pouca água, essas turbinas conseguem trabalhar numa boa performance. Por quê? Porque o distribuidor, né, que é o local que é responsável por abrir e fechar a passagem de água que chega até a turbina, ele vai trabalhar juntamente com a rotação, né, com o ângulo de inclinação da pá, do rotor Kaplan, sempre buscando a melhor eficiência operacional com base na queda. Tá? Então, gente, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é de um fabricante nacional de reguladores de velocidade, muito famoso no Brasil, porque é muito bom, né? É muito bom a Reivax, conheço os equipamentos da Reivax, já trabalhei comissionando turbinas hidráulicas com esse tipo de regulador, e é um regulador bom que traz muita intuição e muita segurança e performance ali para a turbina hidráulica, tá ok? Então, gente, o que é a curva de conjugação? É a relação de performance do trabalho entre a abertura do distribuidor e o ângulo de inclinação da turbina Kaplan. Existe também, tá, pessoal, uma conjugação lá no rotor Pelton. Isso eu vou falar para vocês nas próximas aulas, tá ok?
Todo tipo de turbina Kaplan, ela sempre vai trabalhar com essa relação de conjugação, tá ok? Seja em Kaplan montante, seja Kaplan do tipo jusante, tipo S jusante, seja Kaplan vertical, seja Kaplan open pitch e seja também Kaplan do tipo bulbo. Ou seja, todos esses modelos de turbinas aqui que eu acabei de mencionar para vocês tem o rotor Kaplan, seja ela horizontal ou seja ela vertical, tá, pessoal? Bom, aqui nós temos dois tipos de turbina. Nós temos a Kaplan S montante e a Kaplan S jusante. Qual que é a diferença de uma para outra, né? Gente, a Kaplan S montante significa que o gerador ele está ligado no eixo da turbina, mas o gerador ele está virado para o lado montante da usina, tá ok? E a Kaplan S jusante significa que o gerador também está ligado no eixo da turbina, mas esse gerador ele está virado para o lado jusante de uma usina. Então essa é a diferença, tá? Da turbina Kaplan S montante e da turbina Kaplan S jusante. Existe também, pessoal, as turbinas do tipo Kaplan vertical, ou seja, aqui no Brasil nós temos muitas Kaplans verticais também, tá? Então, assim, hoje a maior Kaplan vertical do Brasil, ela está instalada lá na usina Sinop, na UHS Sinop, que está lá no estado do Mato Grosso, que é uma unidade geradora que consegue produzir por unidade 200 megawatts de potência. Então, é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. Bom, e nós temos também a turbina tipo Kaplan chamada Open Pitch, né? Então, é um tipo de turbina Kaplan que tem o seu rotor móvel e o Open Pitch é essa arquitetura que está mostrando aqui no desenho para vocês. E tem também a turbina Kaplan do tipo bulbo, né? Ou seja, as usinas hidrelétricas de Santo Antônio, de Giral, a usina da Casa Complementar de Belo Monte, que é a usina Pimental, também tem o rotor bulbo, tá, pessoal? Então, todos esses tipos de máquina tem o rotor Kaplan, independente se é vertical ou se também é horizontal, ok? E o que faz o controle? O que faz o controle da potência nessas máquinas, tá? O que faz o controle? É o regulador de velocidade. Tá, pessoal? Então, um regulador de velocidade, ele é o equipamento responsável por controlar a rotação e a velocidade de uma turbina hidráulica, sempre com o objetivo de manter aquela velocidade constante, mesmo diante das variações de carga, mesmo diante das variações de vazão de um determinado rio, tá, pessoal? Então, o regulador eletrônico, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, nada mais é do que o cérebro do processo. Tá, ok? Então, esse regulador ele vai atuar nos equipamentos que fazem o controle, tanto elétrico como hidráulico, que faz o controle de potência e velocidade dessa turbina hidráulica, sempre conseguindo a melhor performance com base na curva de Colina. Ou seja, a curva de Colina ele é o DNA, ela é a identidade da turbina. E todos os parâmetros fornecidos ali, nós temos que fazer o set point desse regulador com base nos dados da curva de Colina. E depois, Gustavo, depois esses dados têm que ser validados. Então existe um ensaio, certo? Um ensaio durante a fase de comissionamento que se chama index test. O index test ele vai validar esses parâmetros, né, com base nas variações de potência, de carga, de rejeição de carga, tá ok? De sobrevelocidade. Então é muito importante a gente entender como é que funciona esse sistema, tá? O sistema de regulação de velocidade. Então, ele é eletrônico e atua sobre o sistema eletrohidráulico, tá, pessoal? Essa imagem que eu tenho aqui é o de um fabricante chamado Erzeg, é um fabricante nacional também, que está localizado também lá em Santa Catarina, né, que também atua em várias usinas do Brasil e os equipamentos dele também são de excelente qualidade, tanto na parte de regulação de velocidade, como na parte de regulação de tensão, como também na parte de sincronismo, tá, pessoal? Bom, então qual que é a função do regulador de velocidade? É atuar sobre o equipamento primário, que é a turbina hidráulica. Ou seja, ele tem duas funções, é potência e velocidade. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um cálculo de velocidade de uma turbina hidráulica. Então aqui nós temos todas as variáveis que fazem parte desse cálculo para originar para a gente uma rotação por minuto.
ou seja, o RPM. Então, para a gente conseguir o cálculo do RPM de uma turbina hidráulica, nós precisamos primeiro, né, colocar nessa fórmula os 120, que é um dado constante da fórmula. Depois eu vou ensinar para vocês de onde vem esse 120, multiplicado pela frequência elétrica do nosso sistema, ou seja, todos os equipamentos, geradores, são fabricados com base nessa medição, nessa medida de Hertz, que é os 60, tá ok? Que é dividido pela quantidade de polos de um gerador. E assim nós teremos a nossa rotação nominal dessa turbina hidráulica, que neste caso é os 90 RPM, tá, pessoal? Bom, então o regulador de velocidade, ele é composto por uma conjuntura. Ele não é somente o sistema digital, mas ele é a parte hidráulica, a parte elétrica e a parte digital. A parte hidráulica, ela é composta pela unidade hidráulica, que é o local onde acondiciona todos os equipamentos e instrumentação, tá ok? Tais como fluxostato, presostato, medidor de nível, temperatura de óleo e o próprio óleo hidráulico também, tá, pessoal? Além de ter a válvula direcional, além de ter a válvula proporcional, além de ter a válvula distribuidora, além de ter a válvula de emergência, válvula de intermitência, válvula de arranque, tá, pessoal? Além de fornecer o óleo para os servomotores hidráulicos, né? Além disso, a unidade hidráulica também acondiciona os motobombas hidráulicos, né, os motores elétricos, e também fornece o óleo para o sistema Kaplan, por exemplo, quando é o sistema de dupla regulação, tá, pessoal? E nós temos também a parte elétrica. Então a parte elétrica, ela é composta pelo transformador de potencial, pelo TC, pelos motores elétricos e também pelas bobinas elétricas. Gente, cada componente que eu falei aqui para vocês, que é dessa conjuntura, está instalado em lugares diferentes. Por exemplo, o TC. Onde é que é instalado o TC que ajuda no processo de controle de potência? O TC está instalado na saída do gerador. Então ele está instalado geralmente na saída do barramento. E o TP, Gustavo? O TP geralmente está instalado no cubículo de surto de tensão. Tá ok? E os motores elétricos? Eles vão estar instalados lá na unidade hidráulica. E as bobinas elétricas? Elas vão estar instaladas lá junto com o bloco de eletroválvulas. Então, por mais que existem conjunturas, elas estão às vezes separados, estão alocados em lugares diferentes, tá? E o painel digital? Bom, no painel digital, sim, ali nós temos toda a parte do cérebro do controle do processo, que é onde está instalado o controlador lógico programável, onde esse controlador recebe todo o sinal de campo proveniente da turbina, proveniente do sistema elétrico também, onde vai receptar esse sinal e vai analisar tudo que está acontecendo dentro do funcionamento daquela máquina, tá ok? Por isso, a turbina hidráulica é toda sensoriada justamente para fazer o controle preciso de velocidade e também o controle de potência. E nessa imagem, nós temos, pessoal, nossa arquitetura do Sistema Interligado Nacional, tá ok? Opa, desculpa. Nesse desenho nós temos a arquitetura do regulador de velocidade. Então, gente, aqui dentro dessa arquitetura é possível nós identificarmos o controlador, tá ok? O controlador lógico programável, que é o cérebro que faz a execução de todo esse processo, onde recebe o sinal dos componentes que estão instalados em campo, tanto da unidade hidráulica do regulador de velocidade, como das válvulas proporcionais, como da rotação da turbina, como no percentual de abertura do distribuidor, como no percentual de abertura também do rotor Kaplan, que nesse caso aqui é uma arquitetura de um regulador que tem um rotor Kaplan, tá, pessoal? Então aqui é possível a gente entender, né? É possível vocês entenderem como é que funciona essa conjuntura que é composta por equipamentos eletroeletrônicos, por equipamentos mecânicos e também por equipamentos eletrohidráulicas. Para ficar mais fácil o entendimento, aqui eu tenho um outro desenho para vocês, tá? Que é um fluxograma hidráulico do regulador de velocidade, aonde nesse desenho, nessa imagem, mostra o seu reservatório, que é onde tem todo o óleo hidráulico e todas as instrumentações de pressão, temperatura e nível. Temos ali também dois motores elétricos que estão ligados, né, que estão movimentando uma bomba hidráulica, e nós temos o fluxo de óleo, que também nós temos instalado nesse fluxograma dois acumuladores de óleo, tá, pessoal? A gente fala de ar e óleo, né? Porque o ar, ele comprime
o óleo hidráulico dentro dessa tubulação e existe uma pressão de trabalho para esse óleo, onde ele tem que ficar sempre flutuando na pressão nominal de trabalho, e quem contribui para isso são as válvulas de intermitência, tá? Então a válvula de intermitência vai estar sempre pressurizando esse sistema para não deixar a pressão do sistema cair. E, por fim, aqui no final nós temos o servomotor hidráulico, que é o responsável por fazer a abertura e o fechamento do distribuidor, permitindo mais passagem de água pela turbina ou menos passagem de água por essa turbina hidráulica, tá ok? E aí vem aquela pergunta, mas Gustavo, qual que é a relação do regulador de velocidade da turbina hidráulica com o sistema interligado nacional? Gente, mais uma vez eu mostro para vocês aqui o mapa geoelétrico do sistema interligado nacional. Pessoal, as turbinas hidráulicas, né, tanto de usinas como os turbogeradores que estão instalados nas termoelétricas, eles são os responsáveis por ditar a velocidade da frequência de todo esse sistema elétrico que vocês estão vendo aí. Porque se esse sistema desligar, se esse sistema ficar todo no escuro, quem vai fazer esse sistema ficar de pé são as usinas hidrelétricas. Por que eu falo hidrelétrica? Gustavo, e a termoelétrica também? A termoelétrica tem essa capacidade também, só que tem um detalhe. Tem usina termoelétrica que demora 2 dias só para entrar em funcionamento. Só para sair do processo de partida da máquina até ligar a máquina e ela entrar no sistema. Demora 2 dias. Tem cliente nosso aqui, né, que a gente atende, que são 2 dias só de partida de máquina. Partida, aquecimento de caldeira. Então é um processo complexo. E as usinas hidrelétricas não. As hidrelétricas ela já tem a água armazenada, ela só precisa fazer o quê? Mudar o modo de regulação, em vez de ser o modo de operação em sistema de potência, ela vai entrar em modo de operação em Black Start. O que é isso, Gustavo, Black Start? Black Start tem 2 significados para nós, tá, pessoal? Black Start significa partir no escuro. Então, existem usinas, né, de autorrecomposição, de autorrestabelecimento integral, que tem no seu regulador de velocidade esse modo chamado Black Start. O Black Start é um modo onde a máquina ela não vai sincronizar com ninguém. Ela vai partir do absoluto zero. Quem vai fazer o serviço auxiliar entrar em funcionamento é o grupo motor gerador, porque vai estar tudo no escuro. Então o grupo motor gerador entra em funcionamento, alimenta o serviço auxiliar, o próprio sistema de regulação ele é mudado para o sistema Black Start, e a partir desse momento a máquina começa a entrar em funcionamento, né? O disjuntor da subestação é ligado de forma manual, e a partir desse momento a máquina entra na sua rotação nominal, a excitação ela é realizada de forma gradual até alimentar uma determinada linha de transmissão com base na tensão nominal do gerador. Ou seja, se o gerador é alimentado em 13.8 kV, quem vai fazer o restante do trabalho é o transformador elevador, que vai elevar essa tensão de 13.8 kV para 230 ou 440 ou 500 kV para alimentar uma linha. Ou seja, essa velocidade de rotação, essa frequência, ela foi determinada pela turbina hidráulica e pelo sistema de regulação. Ok, então, a partir desse momento, essa turbina hidráulica, ela alimentou a linha. As outras turbinas hidráulicas e usinas, elas vão entrar recompondo também nessa mesma linha e vai aumentando a recomposição sistêmica dessa área, até energizar todo o Brasil. Então imagine a trabalheira e a preocupação que é fazer uma partida do absoluto zero, tá ok? E o que acontece, Gustavo? E as outras regiões? Também, as outras regiões vão precisar sincronizar com essa linha. Depois que a linha está recomposta, essa turbina que partiu no sistema Black Start, a gente pode tirar ela de operação e mudar o sistema em vez de ser Black Start, para o sistema de potência, para ela sincronizar com a linha, que ela mesma energizou, para fornecer potência para o sistema. Então, gente, como nós brasileiros, temos poucos costume de ler, eu peço para vocês começarem a ler os módulos do procedimento de rede do ANS. Lá tem todos os submódulos que precisamos ler para entender todas as diretrizes e determinações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, tá ok? Então é muito importante vocês entenderem os requisitos mínimos, principalmente no que tange frequência,
tá, pessoal? É muito importante vocês entenderem, tá? Bom, então na prática, né, a potência gerada pelas turbinas hidráulicas e por todas as outras unidades de geração, seja eólica, termoelétrica, seja também solar, ela tem que ser igual à potência consumida. Pode ter um pouquinho de potência acima, mas pouca coisa, tá ok? Gente, para vocês verem, o nosso sistema, ele é um sistema muito bom mesmo. É um sistema que passou por várias evoluções e está sempre evoluindo, tá? O nosso sistema de geração e transmissão. E o que acontece, tá? Se a potência consumida ela for maior do que a potência gerada, se o consumidor for maior do que o gerador, o que acontece? No próprio regulador de velocidade, há um modo chamado modo de compartilhamento de cargas, que nada mais é do que o estatismo. E o que acontece nesse caso, tá, pessoal? Todas as unidades, todas as usinas hidrelétricas que estão ligadas na rede básica, que são supervisionadas, monitoradas e coordenadas pelo ONS, todas essas usinas, esse sistema de regulação, todo regulador, ele tem esse modo de compartilhamento de cargas. Então, o que acontece? Todas as vezes que a frequência do sistema ela cai abaixo do valor pré-determinado, né? Tem os valores certinho lá, eu esqueci de trazer para vocês, mas tem valor de 58 Hz, 57,5, 56 Hz. 56 já é desligamento total, tá, pessoal? Mas todas as vezes que cai essa frequência, esse próprio sistema de regulação, ele manda abrir involuntariamente o regulador de velocidade. Por quê? Porque o ONS sabe que todas as usinas hidrelétricas de reservatório, de acumulação do Brasil, têm volume. Ou seja, então numa emergência, em vez do Brasil entrar num apagão, né? O que acontece? O próprio regulador, ele identifica esse afundamento na frequência, ele fala, opa, afundou a frequência, é porque perdeu o grande bloco de geração do país, perdeu uma máquina muito grande aí. Então, o próprio regulador abre de forma automática, ele toma potência de forma automática, então, e acaba fornecendo essa potência para o sistema. Tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, eu quando fui operador, eu cansei de tomar café, pô, eu vou na cozinha pegar um café. Eu voltava com o café, a máquina estava setada em 50 megawatts. Quando eu olhava, a máquina estava em 130. Eu falava, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, né? Isso é porque o regulador entrou no modo de compartilhamento de cargas, ou estatismo. Tá, pessoal? Por que ele faz isso? Porque em vez de deixar o Brasil entrar no apagão, ele entra no modo de compartilhamento de cargas de modo a suprir a necessidade do país. É claro que dentro das suas limitações. Todo gerador, toda turbina, quando ela é projetada com limite. Então existe sim um limitador lógico na turbina e no gerador. Por quê? Se eles não tiver um limitador de tensão ou de potência, ele pode ser danificado, tá ok, pessoal? E isso não é saudável para uma determinada usina, tá? E o que acontece se o modo de compartilhamento de cargas não conseguir suprir o consumidor? Você já parou para pensar nisso? O que acontece nesse caso, né? Ocorre a atuação do ERAC. O que é ERAC, Gustavo? O ERAC significa Esquema Regional de Alívio de Carga. Ou seja, o ERAC, ele nada mais é do que um sistema especial de proteção do sistema nacional, do Sistema Elétrico Nacional, do ONS, tá? Então, o que acontece com o ERAC? O ERAC, ele é um sistema de proteção que está monitorando a frequência do sistema, de todas as regiões. Por isso, ele é um esquema regional. Então, assim, quando o ERAC identifica que está afundando a frequência daquela determinada região, ela vai mandar desligar aquela região. Ou seja, para quê? Para a geração estar sempre equilibrada com a demanda. Então, essa é a função do ERAC. Tá ok? Então ele desliga uma determinada região justamente para a geração ser igual à demanda. Porque às vezes o regulador ele demora um pouco para responder. Ele demora e às vezes pode ser um bloco de carga muito grande. Tá ok? E aí que acontece? Em vez de ocasionar um blackout total, o ERAC ele apenas faz um corte seletivo de carga daquela determinada região. Opa, afundou a frequência na região nordeste. Opa, desliga o nordeste. Afundou a frequência na região norte, desliga o norte, sem comprometer o restante do país, tá ok? Então isso a gente chama de blackout parcial, ou corte seletivo de carga, tá ok, pessoal? Tudo isso em prol
da qualidade e eficiência do Sistema Interligado Nacional. Por quê? Porque se fosse antigamente, o blackout ele se propagava para o país inteiro. Tá, ok? Então o ERAC é uma grande ferramenta de proteção aí que o ONS conta para proteger as regiões contra um desequilíbrio aí de geração versus demanda, tá, pessoal? Gente, para vocês, né, que permaneceram aqui até agora, tá ok? Então vocês podem entrar lá no Gustavo Flix e baixar, tá ok? Vocês podem entrar lá no Gustavo Flix e baixar o e-book de vocês, que eu já deixei separado aqui na parte de baixo. Entrem apenas aqui no link que vai estar na descrição, tá ok? Eu vou colocar a descrição aqui para vocês agora. Para quem tá aí ao vivo comigo, tá ok? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Para você acessar aí o Gustavo Flix e baixar o seu e-book. E para quem não é meu aluno ainda, tá, pessoal? Nós temos diversos cursos aí para o sistema elétrico de potência e tem cursos aí de automação, tem curso de diagramas, curso para usinas hidrelétricas, subestações, tudo isso para contribuir com o seu conhecimento, tá ok? Então entre no Gustavo Flix, baixe o seu material de apoio e fique à vontade ali também para você ver tudo que você precisa para você se desenvolver profissionalmente, tá ok? Gente, chegamos ao final dessa aula, essa é a nossa primeira live, tá ok? É a nossa primeira live, quinta-feira que vem tem mais conteúdo e eu te peço para vocês tá sempre reassistindo essas aulas, porque tem conhecimento aqui que vocês não vão encontrar em outros lugares aí, tá ok, pessoal? Então, eu me despeço de vocês com muita alegria, com muito carinho, com muita gratidão e desejo para vocês um excelente 1º de maio e feliz Dia do Trabalhador, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus, tá? E eu me coloco à disposição aqui para poder sanar a dúvida de qualquer um de vocês, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus, um forte abraço, tchau, tchau, viu? Valeu, até a quinta-feira que vem.